Olá pessoal, aqui quem fala é o Vinícius, membro do PET Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Alagoas. Hoje estamos dando mais uma continuidade com as aulas de equilíbrio químico, dessa vez com o equilíbrio entre ácido e base. Antes de começar a aula, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o seu gostei e compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos. Dito isto, podemos iniciar a aula. Gostaria de relembrar alguns conceitos com vocês. São eles: conceito de ácido de arrênios. Para arrênios, um ácido ele libera íons de hidrogênio como cátion na água. A base de arrênios ela libera íons de hidroxila como ânion na água. Para Lewis, o ácido ele recebe par de elétrons de uma base doadora e uma base de Lewis ela doa um par de elétrons para o ácido. Lembre bem desses conceitos. Mais uma coisa que eu quero que vocês lembrem é sobre a constante de equilíbrio cinético. Dada uma reação genérica A mais B produzindo C mais D, a gente define como constante de equilíbrio cinético, Kc, a multiplicação entre os produtos da reação dividido pela multiplicação entre os reagentes da reação, lembrando que todos eles elevados ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, que nesse caso estão aí representados pelas letras minúsculas. No equilíbrio ácido-base não é muito diferente. Considere essa dissociação em água de um ácido genérico HA. A gente tem HA mais H2O, produzindo o íon hidrônio, H3O+, mais A-, que nesse caso o A- é a nossa base conjugada. Vocês já lembram bem desse conceito de ácido e base conjugada. A constante de equilíbrio para essa reação ela recebe um nome diferente. Não é mais Kc. Agora ela se chama Ka. Ka ele vai ser semelhante à constante de equilíbrio cinético, a multiplicação entre os produtos da minha reação ácida dividido pela concentração dos meus reagentes, o produto da concentração dos meus reagentes. Note que para o Ka a gente não vai usar a concentração da água, já que ela não está participando efetivamente da reação. No caso, a gente vai ficar só com o produto entre a concentração dos produtos da reação dividido pela concentração do ácido reagente. Para uma reação com a base genérica, o procedimento é bastante semelhante. Temos aqui uma base genérica, BOH, mais água, produzindo o íon ali B+, mais a hidroxila. E para essa reação, a constante de equilíbrio será chamada de Kb. Semelhante ao Ka, é o produto da concentração dos produtos da reação dividido pelo produto da concentração dos reagentes. Mais uma vez, como a água não participa da reação, efetivamente, a gente pode anular o valor da concentração da água, já que ela é o nosso solvente. A gente chega então ao conceito de hidrólise da água. Por quê? Se eu misturar água com água, lembrando que a água ela pode ter o caráter básico ou ácido, a gente vai ver que ela vai liberar o íon hidrônio, mas também vai liberar o íon hidroxila. Então, para esse conceito, a gente chegou a uma nova constante de equilíbrio que se chama Kw. O W vem de água em inglês. Esse valor de Kw ele tem um valor que é tabelado e ele vale 1 vezes 10 a menos 14. Tem que lembrar, né, que como é uma constante onde eu estou dividindo valores que têm a mesma unidade, o valor da constante ele é adimensional. O que quer dizer isso? Significa que ele não possui unidade de medida. E se a gente está trabalhando com reações onde os ácidos ou as bases eles são fortes, a gente tem essa noção de que o produto entre a constante ácida e a constante básica ela vai dar a constante de hidrólise da água. Agora eu gostaria de trabalhar um pouco alguns conceitos sobre o pH. O pH ele é o valor utilizado para definir a faixa de acidez de determinada reação. Ele pode ser obtido aplicando-se a função logarítmica no valor da concentração de íons H+ da reação. Lembrando que quando eu falo íons H+, é uma abreviação para o íon hidrônio, que é liberado durante a reação. Se o valor de pH obtido ele for inferior a 7, a substância é considerada ácida. Se o valor de pH obtido for superior a 7, a substância é considerada básica. E se o valor do pH obtido for igual a 7, a substância é considerada neutra.
a gente pode dizer que a água ela é praticamente neutra. O pH dela não chega a ser 7, é uma diferença muito pequena, mas a gente considera a água sim uma substância neutra. O valor de pOH ele pode ser obtido de forma análoga. Se para determinar o pH a gente aplica o logaritmo na concentração de íons hidrônio e íons H+, para determinar o pOH a gente faz isso só que com a concentração de íons hidroxila na reação. Então, você vai aplicar a função logaritmo na concentração de íons hidroxila. E mais um conceito interessante é que, se eu somar o valor de pH com o valor de pOH de determinada reação, esse valor sempre vai dar 14. Lembrem bem dessa equação. Hoje em dia, por conta do avanço tecnológico, não se faz tão necessário utilizar conceitos matemáticos para determinar esses valores, já que existem equipamentos eletrônicos que determinam o valor de pH e também existem algumas fitinhas que também, se você colocar na reação, ela vai acusar uma cor que depois você vai colocar num catálogo e vai determinar se a substância é ácida ou básica e a faixa de pH que ela se encontra. Só uma curiosidade. Trouxe aqui um exemplo para vocês que ele diz: determine o valor de pH da dissociação em água do ácido clorídrico. Então vamos lá. Ele quer saber o pH de ácido clorídrico dissolvido em água e ele nos deu a concentração do ácido clorídrico, que é de 0,5 mol por litro. Vamos para a resolução. Lembrando que pH é igual a menos o logaritmo da concentração de íons hidrônio, nesse caso aí eu coloquei abreviado íons H+. Como o ácido clorídrico ele é um ácido considerado forte, ele se dissocia totalmente em água, o que quer dizer que no equilíbrio, ao fim da reação, não vai existir mais íons de ácido clorídrico, vai ser só íons dissociados de H+ e Cl-. Dito isso, a concentração de íons H+, ela vai ser igual à concentração inicial do ácido. Como a gente sabe ali do enunciado, a concentração inicial do ácido é de 0,5 mol por litro. Está aqui a reação. Ácido clorídrico reagindo com água para produzir íons hidrônio mais íons cloreto. O pH é menos o log da concentração dos íons hidrônio. Então, é menos o log da concentração, menos o log de 0,5, perdão. Nesse caso, o pH é de aproximadamente 0,3. Lembrando aqui que, se o pH obtido ele for inferior a 7, a substância é considerada ácida. Como a gente achou um pH igual a 0,3, podemos considerar que essa substância ela é ácida. Trouxe aqui um exercício de fixação para vocês. Não é complexo, só exige atenção. Ele diz que dissolveram-se 0,6 gramas de ácido acético em água e o volume foi completado em balão volumétrico até 50 ml. O que é que ele pede? Ele pede que você calcule as concentrações de ácido acético e de íons hidrônio, de íons H+, no equilíbrio. E ele deu o dado que o Ka é de 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, como a gente está trabalhando com o ácido acético, é inevitável que a gente use o conceito de Ka. Vamos para a resolução. Essa aqui é a nossa reação química balanceada, onde o ácido acético ele reage com água, ele é dissolvido em água, e ele libera os íons H+, e o íon acetato, CH3COO-. Antes de a gente começar a usar o conceito de Ka, a gente tem que determinar o número de mols de ácido acético, já que ele só nos deu a massa de ácido acético que foi misturada na reação. A gente sabe que o número de mols ele é igual ao valor da massa dividido pelo peso molecular da substância. O peso molecular ele é a soma das massas atômicas de todos os átomos compostos na molécula. Nesse caso, que molécula a gente está trabalhando? A molécula de ácido acético, C3, CH3COOH. A gente tem então que o número de mols é 0,6 gramas, dado do enunciado, e 60 gramas por mol, que é o peso molecular da molécula de ácido acético. Como eu cheguei a esse valor? Se a gente consultar uma tabela periódica, a gente vai ver que a massa atômica do carbono é de 12 gramas, a massa atômica do hidrogênio é de 1 grama
e a massa atômica do oxigênio é de 16 gramas. Então a gente tem 12, mais 3, 15, mais 12, 27, mais 1 ali do hidrogênio, 28, mais 32, 60 gramas por mol. Fazendo essa divisão de 0,6 gramas por 60 gramas por mol, a gente vai encontrar o valor de 0,01. Lembrando as unidades sempre, grama cai com grama e fica só a unidade mol. Então o número de mols de 0,6 gramas de ácido acético é igual a 0,01 mol. Só que a gente não está trabalhando aqui com valores molares, então a gente ainda precisa determinar a concentração do ácido acético. A concentração ela nos diz que é o valor do número de mols da nossa molécula dividido pelo volume em que ela está lá na solução. A gente tem então que são 0,01 mols dividido por 0,05 litros. Como eu cheguei nesse valor? No enunciado ele nos diz que a gente está trabalhando com 50 ml de água. Só que a unidade padrão para volume, falando de concentração, é a unidade litro. Então a gente tem que fazer essa conversão. A gente sabe que 1 litro tem 1000 ml. Ou 1000 ml cabem em 1 litro. Então 50 ml dá quantos litros? Fazendo essa regra de 3, essa conversão, a gente chega ao valor de 0,05 litro. Dividindo 0,01 mols por 0,05 litros, a gente chega no valor de 0,2 mol por litro, que é a unidade padrão de concentração. Agora a gente precisa construir a nossa tabela. Lembrando da aula passada, a aula 1 de equilíbrio químico, a gente tem a nossa tabelinha aqui, que ela indica a quantidade, a concentração de cada substância, seja ela reagente ou produto, no início da reação, durante a reação e numa situação de equilíbrio. Então vamos lá. De início, a gente só tem concentração de reagente, porque ainda não começou a reagir. Então, a concentração de ácido acético é de 0,2 mol por litro. E a concentração de íons H+, e do íon acetato, desculpa ali o erro, mas é O-. Como eles não ainda estão reagindo, a concentração deles é igual a zero. Durante a reação, começou a reagir, a gente percebe que a quantidade, a concentração de ácido acético vai diminuindo ao ponto que a concentração de H+ e de acetato vai aumentando. Por isso que a gente considera H+ e acetato vão crescendo X e o ácido acético ele vai decrescendo de X. Outro ponto bastante importante a ser lembrado é que o ácido acético é considerado um ácido fraco. Para quem não lembra, é bom rever a aula de ácidos e bases. Como o ácido acético é considerado um ácido fraco, isso implica que ele não vai se dissociar totalmente em água. Vão continuar algumas partículas que não vão se dissociar. Por isso que durante o equilíbrio, a quantidade de ácido acético ela não vai ser zero. Por quê? Porque ele é um ácido fraco. Então, continua sendo 0,2 menos a quantidade de íons H+ e de íons acetato que vão aumentando. Então, H+ e acetato vão aumentando de X no equilíbrio e o ácido acético vai decrescendo de X. A equação de Ka para esse caso, ela vai nos dar isso aqui, ó. Ka ele vai ser igual a x², que no caso é a multiplicação dos produtos, x vezes x, dividido pela concentração de CH3COH, o ácido acético. Isso aqui, esse valor da concentração tem que ser menos x. Trocando os valores, a gente tem que Ka, que é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5, vai ser igual ao valor de x² dividido por 0,2 menos x, que é o valor da concentração de ácido acético no equilíbrio da reação. Se a gente resolver aqui os meios pelos extremos, a gente vai encontrar uma equação de segundo grau, que vai nos dar duas raízes, uma positiva e uma negativa. Como a gente não trabalha com valores de concentração negativa, a gente admite só o valor positivo. Para simplificar os nossos cálculos, eu já determinei todos os valores e o valor de x que a gente obteve aqui é de 0,01897 mol por litro, uma concentração bem baixinha. Lembrando que, como a questão pediu o valor da concentração no equilíbrio, a gente sabe que no equilíbrio a concentração de H+ é igual a x.
Logo, esse valor que a gente obteve, 0,001897 mol por litro, é a concentração do íon H+. Para determinar a concentração do ácido acético, a gente precisa subtrair 0,2 desse valor de X. A gente chega então em que a concentração de H+ é igual a 0,01897 mol por litro e a concentração de ácido acético no equilíbrio é de 0,1998 mol por litro. Como eu cheguei a esse valor? Simples. Subtrair a concentração inicial, 0,2, do valor de X obtido na equação, que era 0,001897, e cheguei nesse valor, 0,1998 mol por litro. Então essa aqui é a nossa resposta da questão. Só recapitulando o que foi que eu fiz. Vamos lá. Primeiro eu determinei o número de mols de ácido acético a partir da massa. Com o número de mols e o volume dados na questão, consegui determinar a concentração de ácido acético naquela solução. Depois, criei a nossa tabelinha, que representa o início, durante a reação e no equilíbrio da reação. Montei a equação de Ka, determinei o valor de X da equação de segundo grau e obtive a nossa resposta. Então, gente, essa é a nossa aula sobre equilíbrio ácido-base, uma aula bem tranquila. Espero que todos tenham entendido. Resolvam os exercícios, continuem estudando. E lembrando sempre que quarentena não é férias. Dito isso, até mais. Fui.